Tá no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. E hoje a gente vai falar sobre educação física, Ironman, como a gente faz para o corpo estar saudável e, consequentemente, a mente estar saudável. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre preconceito. Trazer essa reflexão nessa noite a respeito do preconceito. O que faz um ser humano, um cidadão, achar que é melhor do que o outro por conta da sua cor, por conta da sua posição social, enfim, né, por qualquer que seja a sua característica ou até da sua religião. Aí volto a falar da questão da empatia, né, de a gente entender que o outro pensa pode ser completamente diferente do que a gente pensa, mas isso não quer dizer que está certo ou está errado, né? Nós mesmos, nosso ponto de vista também pode estar errado, como o outro também tem que respeitar o nosso ponto de vista. E assim funciona com o preconceito. Por que é que a gente ainda vive em pleno anos 2000, né, em pleno 2020, uma situação de preconceito onde as pessoas acabam definindo alguém pela cor da pele? Fica esse pedido para que a gente tenha mais empatia, mais respeito e também que a gente consiga analisar historicamente os fatos para emitir opiniões. A exemplo, por exemplo, de cotas, né? As pessoas falam das cotas ou de algumas leis que beneficiam, por exemplo, os negros. Quem não tem a cor da pele não tem lugar de fala e é difícil de a gente se colocar numa situação. Você imagine que o nosso país trouxe em porões de navios fétidos, acorrentados, seres humanos para trabalhar como escravos. Você não acha que isso foi forte demais e que merecia uma lei tão forte quanto para tentar reparar minimamente o que a gente já fez? Fica a reflexão para hoje. Bom, a gente recebe hoje aqui no Papo Reto ninguém mais, ninguém menos do que Otto Bonaldo Filho, ele que é educador físico, formado em educação física, com pós-graduação em biomecânica, é isso mesmo, na USP? Não é bem na USP, é uma extensão. É uma extensão da USP, mas o que é biomecânica? Biomecânica é uma ciência que explica o movimento. Em algumas palavras usando a parte mais científica, vamos dizer assim, para os leigos entenderem, a biomecânica ela usa muitos ângulos e cálculos para calcular o movimento. Entendeu? Um braço de alavanca, um braço de força, braço de alavanca, braço de resistência. Isso envolve física, inclusive. Isso envolve física, isso é muito usado na engenharia. Só que os especialistas, os estudiosos, eles usam isso para calcular uma força que um arremessador precisa lançar uma bola, lançar um dado. Esporte de alto rendimento. Isso, e a gente traz a biomecânica para o movimento, sem o cálculo. Biomecânica do movimento do braço, movimento da perna, movimento da coluna. A gente usa isso aí na prática, sem esses cálculos, sem essa parte mais científica, vamos dizer assim. E é esse conhecimento que faz a gente observar dia após dia, ano após ano, o ser humano batendo recordes, sei lá, 100 metros, salto em altura, salto em distância. É exatamente conhecimento que está ampliando a capacidade humana? Eu acho que sim, Roberto. São vários fatores, mas eu acho que o conhecimento incumbina em várias áreas. Na biomecânica, na fisiologia, que é o estudo das partes químicas, né? A reação muscular, química, ou a própria alimentação, a própria suplementação, a própria ergogênica, né? São algumas partes, alguns substratos que fazem parte de toda essa evolução que a gente está vendo. E Otto, quando a gente fala assim, de alto rendimento, hoje um profissional de alto rendimento, seja ele um jogador de futebol, de um Barcelona da vida, seja ele, enfim, um atleta de prova de fundo, de velocidade, quantos profissionais podem girar em torno dele para que ele tenha o desempenho esperado? Olha, é uma questão bem nobre, assim, porque um profissional de ponta mesmo, a gente não faz nem ideia do staff que tem por volta dele. Desde o médico, que está sempre presente, o nutricionista, vários treinadores, porque não é só um treinador, né? Hoje em dia é psicólogo, então é um leque bem grande, que auxilia esses atletas realmente de pontos, quebradores de recorde, enfim. Otto, todo convidado que vem aqui, a gente faz questão que ele se sinta em casa. Então a gente tem esse bolinho que a gente sempre oferece para o convidado. Na verdade, eu vou te confessar, a gente serve o bolinho para o convidado ficar bem tranquilo, se sentir mesmo em casa e contar tudo que ele não contaria, assim, se não fosse o tal do bolinho. Esse bolinho, ele tem aqui uma mágica. Tu é do meio oeste catarinense, né, Otto? Sou do meio oeste catarinense. De que cidade? Joaçaba? Joaçaba. E aí, lá em Joaçaba, tinha-se o costume do bolinho do final de semana, da avó, da casa da mãe? Minha avó é nascida de
de pai fazendeiro. Meu avô era fazendeiro, então eu cresci na fazenda e sempre fui acostumado com isso, com as coisas da fazenda, bolo, queijo, leite, salame, essas coisas do meio oeste, né? E o Bonaldo é de que origem? Bonaldo é do meu pai, italiano. Italiano. Keller é também do meu pai, que é da minha avó paterna, que é alemã. Bom, e como é que esse menino descendente de italianos e alemães começa a se apaixonar por esporte? Foi ainda na infância? Eu tenho um irmão mais velho, que é mais velho, 5 anos, e meu irmão sempre foi ligado ao esporte. Meu pai sempre gostou muito, sempre assistiu muito todos os jogos da TV. Minha esposa ainda fala que tem jogo na TV, eu tô assistindo, mas se eu não tô praticando, eu tô assistindo. É impressionante, gente. O meu pai foi jogador de futebol em Santa Catarina, foi campeão catarinense em 65, artilheiro, enfim. E é impressionante como vocês conseguem assistir o jogo ao vivo, aí vê os melhores momentos no intervalo e no final da partida, aí vê a repetição dos gols no programa seguinte, e se passar uma reprise, tá lá na internet vendo o jogo de novo. Roberto, isso aí é coisa de homem. Paixão pelo esporte, vai entender. Explicação, isso aí é coisa de homem. Então daí eu tive meu irmão mais velho, sempre praticou esportes na escola, foi um bom nadador, e daí eu sempre fui buscando, né? Ele jogava basquete na escola, daí do basquete fui pro handebol, eu entrei na natação, daí sempre andava de bicicleta, a gente fazia aquelas pistinhas, né? Eu brincava na rua, tocava campainha, jogava pedra, coisa que hoje a molecada jogar bolita. Tudo isso aí que a gente vê cada dia tá mais escasso, né? Um dia eu tava alongando o papo, vou contar um fato, que eu tava na academia, e daí eu tava falando com a minha gerente, assim, conversando com ela na recepção, batendo papo. E tinha, eu acho que algumas crianças, umas 5, 6, esperando para aula de natação, uma aula de recreação, eu não lembro exatamente o que era. E daí nós dois se olhamos e as crianças estavam todas com o iPad na mão. Isso já faz uns 8 anos, eu acho, mais ou menos por aí. Daí eu olhei para ela assim e falei, nossa, Val, no meu tempo isso aí eu tava jogando pedra, brigando na rua, andando de bicicleta, tudo sujo, comendo areia, né? Como o tempo mudou, né? O Otto, e tu sabes que até sob o ponto de vista da biomecânica, eu entendo que daqui talvez 5, 10, 20 anos, eu não sei quanto tempo vai demorar para isso afetar a estrutura física do ser humano, porque não é possível que a gente ficar tantas horas, às vezes 5, 6 horas, né? Assim, é braço, né? É dedinho, que tu vai sempre apoiando aqui embaixo, e aí a forma de digitar, sempre pescoço para baixo. Você já percebe isso, os efeitos disso nos teus alunos? Muito, muito, muito. Eu trabalho com... Eu tenho poucos, apesar de eu ter voltado para a parte do rendimento esportivo, de fazer triatlon, de velejar, surfar, fazer alguns esportes que buscam um rendimento mais alto, o meu trabalho é mais voltado para a parte da saúde e da qualidade de vida. E eu vejo muito isso. Meus clientes são clientes de média idade, vamos dizer assim. Mas eu percebo muito isso nos mais jovens. Eu tenho uma sobrinha de 21 anos que ela já tem escoliose e hérnia de disco, né? Coisa que a gente via com pessoas acima de... Não tem idade para mas normalmente acima de 35, 40, que já tiveram 50, gestações. Ou pessoas que tiveram uma vida muito sofrida, ou trabalho muito sofrido, ou ficaram muito tempo sentado, um caminhoneiro, um agricultor, um pedreiro, ou até mesmo um escritório, né, Roberto? Então, a gente via muito isso, e hoje não tem mais idade, não tem mais classe, não tem mais condição social, isso aí virou geral. E quanto mais alto o nível social, eu acho que está virando um problema mais grave. E a gente percebe a falta, inclusive, de espaços para isso, né, Otto? É uma mudança de comportamento do ser humano, da humanidade, mas assim, a gente vive numa cidade completamente vertical, em Balneário Camboriú, com poucos espaços públicos, né? A gente ainda tem aqui em Balneário, acho que foi um avanço, a questão da Avenida Atlântida, né, que reservou um espaço para você andar de bicicleta, para caminhar. Você acha que, inclusive, essas atitudes do poder público ajudam e incentivam a população a sair do fato de não fazer exercícios? Ajuda muito. Você pode perceber que quando a gente está caminhando ou andando de carro ou andando de bicicleta, como a ciclofaixa é cheia, né? Como a ciclofaixa, como a praia é cheia. Como a carência, né? Isso mostra a carência que a gente tem. A gente pensa que a gente ter a areia da praia significa muito, mas falta parques, falta lugares adequados, não precisa ser muito grande, não. Faltam quadras poliesportivas, né? Com segurança.
de vez em quando eu vou correndo ali para a Enterprise e passo ali no bairro da Barra e tem uma quadra ali bem, vamos dizer, no centrinho da Barra. Sempre tá cheia a molecada jogando, que é o que eu vejo que falta, né? Crianças de condomínios hoje, de alunos meus, filhos de alunos meus, não sabem nem o que é jogar bola, não brincam na areia, ficam o dia inteiro em casa, não pegam sol, né? E isso vai, obviamente, afetando todo o desenvolvimento. O corpo é uma máquina perfeita, né? Se falta alguma coisa, algum parafusinho começa a desafrouxar, alguma engrenagem tranca, falta óleo em alguma coisa. E que alternativa, né? Claro, a gente depende de muitos fatores para aumentar esses espaços, né? Os condomínios cada vez mais têm áreas de lazer, mas quando você vê um condomínio com uma quadra poliesportiva, é aquelas microquadras, né? E ainda são bem raras. Qual é a alternativa que essa nova geração você acha que pode ter? Olha, Roberto, na minha opinião, essa alternativa vem dos pais. Tem que vir dos pais. Porque nem a escola obriga mais o aluno a fazer educação física, né? É uma tragédia isso. Não, isso é uma tragédia. Eu lembro que eu era 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes, dependendo da série, por semana, e o dia da educação física era o dia mais feliz, né? Que a gente ia para a aula de educação física. Agora a educação física é no contraturno e se a escola desejar. Isso, você pode apresentar um atestado, apresentar várias coisas que você pode fazer para você não exercer a educação física, né? Então é bem complicado e não só olhando para o corpo, olhando para o desenvolvimento, olhando para a saúde, vamos olhar um pouquinho para o outro lado, como é que a gente vai formar atletas, né? Se nem na educação física a educação física que você explora e você vocaciona a criança. Percebe os talentos. Você é uma caça de talentos, você vocaciona a criança a jogar um futebol, a jogar um basquete, a jogar um tênis de mesa, a jogar um xadrez. E aí as escolas particulares vão dar de novo um banho nas escolas públicas, porque tem a história do contraturno, né? No contraturno oferecem as escolinhas de futebol, de basquete, handebol, de vôlei, e obviamente vão conseguir destacar mais atletas, enquanto o poder público, as crianças né, não tem espaço no contraturno, porque as escolas já estão lotadas, com salas lotadas, e cada turno já ocupa toda a estrutura da escola, né? E fora disso vão para casa também em bairros sem infraestrutura, ou seja, o cenário é preocupante. É preocupante. Entra um pouquinho naquilo que você falou da discriminação, né? Preconceito, discriminação, não é direta, mas é indiretamente ligado. É privar uma pessoa de desenvolver todo o possível potencial que ela tem. Bom, nós vamos dar uma paradinha para ele experimentar o bolo aqui e a gente volta para falar um pouco mais sobre recuperação, sobre reabilitação e como a partir dos 40, 50 anos você pode se manter saudável e ativo. A gente volta já já. Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich e hoje trazendo um convidado super especial para falar sobre reabilitação, sobre esporte de alto rendimento e sobre a importância da educação física e de movimentar o corpo para ter a mente sadia também. Estou falando de Otto Bonaldo Filho, nosso convidado. O bolo é bom mesmo, não é não? Uma delícia. Bom, né? Otto, agora voltando para a questão da reabilitação. A gente imagina que um personal trainer, né, tenha lá na sua grande maioria alunos ali entre 20 e 30 anos, mulheres que querem ficar saradas, homens que querem trincar a barriga. Existe, obviamente, esse público, mas tem cada vez mais gente mais velha procurando também esse profissional? Eu vou dizer para você que tem cada vez menos gente nesse perfil. Isso é um pouco assustador. No perfil que você falou, no perfil, vamos dizer, culto ao corpo. Será que essa gente não está indo para o consultório do cirurgião em vez de procurar do educador? Eu acho que não é que tem menos gente, é que o público que busca qualidade de vida, saúde, tem aumentado tanto que a gente percebe um aumento muito grande do outro e um fica estagnado. Entendi. Entendeu? E aí o perfil hoje desse cara que está buscando academia, que está buscando personal, qual é exatamente? Todos os perfis, Roberta. Desde aquela pessoa que
está com a vida totalmente estabilizada, já tem uma certa idade, já construiu um patrimônio, e desde aquele que está buscando criar esse patrimônio, está buscando galgar o seu lugar na sociedade, na vida, e para isso ele tem que ter a cabeça sã também, né? O corpo são ajuda a cabeça, mente sã, corpo sã. Um acaba instrumentalizando o outro. Eu até quero dividir com o Otto e com a nossa audiência uma experiência pessoal, né? O meu marido, ele tem hérnia de disco já há alguns anos, e assim que ele teve a primeira crise, que foi quando o diagnóstico foi dado, né, de hérnia de disco, foi feita uma indicação para cirurgia, e ele estava praticamente indo para a cirurgia, quando um amigo disse, olha, por que tu não tenta fortalecimento muscular? E ele disse, mas como assim? Vai para academia fazer musculação para fortalecer o teu músculo e não sobrecarregar a tua coluna. O fato é que ele ouviu esse conselho, foi para academia e hoje vive muito bem, sem crises de dores nas costas, com qualidade de vida, sem ter passado por uma cirurgia que aí... Em contrapartida, por exemplo, eu tenho uma irmã que passou por cirurgia também com problemas de hérnia de disco, colocou pinos nas costas e recorrentemente ainda sofre com a dor. Você deve ter inúmeros casos como esse, né, Otto? É exatamente o que você falou que a gente busca. Que o corpo, o que acontece? O esqueleto mantém o corpo em pé. E o que segura o esqueleto é o músculo. E a hérnia de disco é muito simples, já que a gente entrou nesse assunto. Que tem muito, né? Problema de coluna é a segunda maior causa de afastamento no país, é um negócio maluco. Isso. A comunidade europeia, há uns 12, 15 anos atrás, criou uma lei para os estivadores do aeroporto, os caras que carregam lá, usarem daqueles cintos, para justamente fazer um papel que a gente tenta ensinar o aluno na academia, que é a postura. A postura e a contração da musculatura interna, que é essa musculatura que vai proteger a coluna. A coluna, o disco vertebral nada mais é que um babalu, exatamente igualzinho um babalu. Ele é molinho tudo e ele fica entre os ossos da coluna, certo? E ele que dá esse amortecedor para a coluna poder ser flexível do jeito que a gente vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. Enfim, e quando a gente tem uma postura errada ou uma execução da vida diária de movimentos errados, a gente vai sobrecarregando uma parte desse disco. E esse disco pode achatar, que a gente chama um abaulamento do disco, ele pode expandir, e daí nisso ele pinça uma terminação nervosa que passa dentro da coluna, que é toda a medula espinhal, toda essa parte que a gente conhece. E por isso que muita gente tem dores na perna, na coxa, na virilha. Então é decorrente disso. E o que o seu marido fez, nada mais certo é o que a gente tenta fazer sempre. A cirurgia a gente procura dizer que é em últimos casos. Tente, principalmente na coluna, né? Qualquer articulação do corpo é assim. Tem casos que é inevitável, mas na coluna, por ter toda essa parte nervosa passando ali, né? A gente aconselha, e alguns fisioterapeutas e médicos, que está mudando muito hoje em dia, essa integração das profissões está muito bacana. Tenta tudo que for possível para, em últimos casos, você ir para a cirurgia. Bom, claro que a gente tem as exceções, que são os estivadores, os pedreiros, as pessoas que realmente trabalham com peso, mas por que em pessoas comuns, né, e eu tenho hérnia de disco também, sim, por que em pessoas que não têm necessariamente um serviço de força bruta, pesada, sofrem com isso? É má utilização da máquina chamada corpo? Bom, posso dizer que sim. Quantas horas por dia você passa sentada? Umas 7, 8. Então, aí já... A gente já entra nessa conta, entendeu? Talvez você diz, mas Otto, eu não faço força. Eu fico sentado, eu tô com os braços apoiados, mas nem sempre você tá com a coluna reta, né? E o reto da coluna não é a coluna reta, é a coluna fazendo S nosso, né? Que os corretos de eu sentar seria assim, ó, né? Então, na verdade, inclusive a própria ciência tem trabalhado nisso, na ergonomia das cadeiras, e a gente diz, mas eu estou com o pé apoiado, eu estou com o braço apoiado, mas está na altura certa, não está forçando nenhuma articulação por conta disso, né? Como você falou, sim, as cadeiras hoje, quanto mais abauladas no seu encosto, mais elas vão representar as curvas naturais do corpo, né? E aí acomodar esse movimento, é isso? É isso aí. Mas tudo isso não impede a movimentação normal, a movimentação natural do corpo. Porque assim, Roberta, eu costumo passar isso para alguns alunos, chega 2 clientes para mim.
os dois com hérnia de disco, os dois com hérnia de disco no mesmo disco vertebral, com o mesmo problema, o mesmo sintoma de dor, certo? Um funciona uma coisa, outro funciona outra. Esse é o corpo humano, entendeu? Não é uma receita. A área da saúde não é uma ciência exata, né? Bom, não é a exemplo, né? do coronavírus, né? Uma pessoa de 99 anos fica entubada e se recupera e vai para casa, e um jovem de 25, às vezes, não tem a mesma sorte. Claro que a gente tem uma média maior entre pessoas com comorbidade mais velhas, mas é uma loteria. E essa loteria a gente pode chegar mais próximo do acerto da loteria, fazendo as coisas que a gente pode fazer para manter o corpo saudável. De que forma, qual é o percentual da alimentação nesse processo de fortalecimento da estrutura física, tanto ossos quanto muscular? Olha, aí já vou te dizer que vai entrar uma parte mais do nutricionista e do médico nutrólogo falar. Mas ela influencia? Muito, muito. Eu vou falar, essa parte eu gosto de dizer assim para os meus clientes, quando eles pedem para mim, Otto, o que eu vou comer, o que eu vou fazer? Eu falo para eles assim, brincando, né? Eu sou descendência alemã, então a gente é meio seco assim. Eu sei bem como é que é. Eu falo para eles brincando, eu vou dizer assim, olha, eu vou te dar o conselho que o Google dá, porque essa não é a minha área. A minha área é outra. Mas a gente sabe que alimentação, cálcio, proteína, lipídios, tudo isso interfere, né? Interfere para a gente ter um corpo saudável. Isso não é nenhuma novidade e não é um mistério saber isso, é normal. Então, a alimentação ajuda muito. O que as pessoas têm que ter noção e entender que não é o exercício físico que vai fazer você emagrecer. A alimentação que faz você ganhar peso ou perder peso. O exercício físico vai fazer o teu corpo estar saudável. Consequentemente, se você tiver uma boa carga de exercícios com o corpo saudável, você vai perder peso também. Olha, Otto, eu venho de um processo aí, né, de emagrecimento e tal, e como diz a endócrino que eu consultei, é matemática. Se você come mais do que você consome, você vai engordar. Então assim, mas eu quero comer bem, eu gosto de comer, então vai fazer atividade física, porque aí você consome mais, e aí você consegue, o teu corpo também acelera, né? E assim, Roberta, vai fazer muito mais atividade física, esse pleonasmo, assim, muito mais, né? Porque teu corpo está acostumado a consumir uma certa quantia e está acostumado a se mexer naquela quantia. Você aumentou a tua atividade física, tua própria movimentação no dia, vai te dar mais fome. Você vai consumir mais porque vai te dar mais fome e teu corpo vai pedir mais para você. Então é um processo que vai aumentando, entendeu? Você vai aumentando o teu exercício ou tua função diária, vamos dizer assim, que você pode limpar a casa, lavar o carro, cuidar dos filhos, entendeu? É função diária, é gasto de energia. Então, você vai aumentando o teu gasto energético, vai aumentando a tua fome. E assim, consequentemente. Otto, eu sei que você tem ótimas histórias de clientes que chegaram, né, com restrição de movimento, com dificuldade para andar, né, pessoas de mais idade. Queria que você relatasse, obviamente, preservando os nomes, né, mas assim, relatasse algumas experiências que você tem positivas, até para incentivar a nossa audiência. Eu tenho um aluno que é muito querido, como se fosse um pai para mim, assim, a gente divide isso, ele faz 15 ou 16 anos que está comigo e no começo foi bem complicado, porque imagina 15, 16 anos, hoje é uma cultura que se acredita muito mais no profissional da educação física, né? Porque antes, quando eu me formei, você chegava na academia, primeiro que a academia era um lugar de puxar peso, né? Não era buscar saúde. Marombeiro. Era marombeiro, era aquele negócio que barriga trincada, braço com não sei quantos centímetros. Então, chegava-se na academia e quem que era o melhor professor? Era o mais forte, né? Hoje em dia não é o mais forte, é o mais inteligente, enfim. E quando ele veio até mim, chegou para mim, ele sempre tem um pouco de restrição, né? A gente não conhece a pessoa e devagarinho eu fui ajeitando aqui, mostrando aqui, falando, ajustando. No final, ele pedia até da academia se ele ia sair. Tu preciso pôr a jaqueta para ir embora? Né? É um exemplo assim. Vou pegar frio lá fora? Preciso pôr a jaqueta? Não, vai sim, o senhor está aquecido, vai lá, enfim. E outras coisas assim. Você tem clientes com até que idade? Até minha cliente mais velha tem 89. 89 anos. Faz com que frequência? Antes da pandemia ela fazia 2 vezes por semana. Agora na pandemia ela deu uma acalmada e ela está fazendo 1 vez por semana.
Agora mudou muito o foco, agora por consequência da pandemia, eu tenho atendido muitos meus clientes em casa. Não é nem no condomínio, é em casa mesmo. No apartamento. No apartamento. Que era a próxima pergunta, né? O comportamento para as pessoas, quem fazia diminuiu frequência com medo, né? Obviamente que no primeiro momento sim. E se o tempo em casa e muito tempo para se olhar no espelho, muito tempo para pensar na vida, fez com que houvesse uma demanda reprimida e um aumento de procura? Não vejo isso. Que pena, né? Não vejo isso. Eu acho que a procura e a demanda permanece. O que muita gente me pede é, Otto, aumenta muito a frequência quando começa a esquentar, quando falta o horário. Eu vou dizer assim que hoje em dia, graças a Deus, a atividade física, a qualidade de vida, a saúde, ela acompanha o ano todo. A pessoa que ela tem um pouquinho de consciência disso, que ela aprendeu isso com o tempo, ela se cuida o ano todo, que é o que eu passo e o que 95% dos meus alunos exercem, meus clientes exercem isso. Voltando a essa cliente adorável de 89 anos, né, que fazia 2 vezes, faz uma vez, quanto tempo ela está contigo e que tipo de funcionalidade ela ganhou com essa atividade? Ela está comigo há, acho que 6 ou 7 anos, e vou dar um exemplo bem simples. Ela tem um estabelecimento comercial na cidade, bem conhecido, e de vez em quando ela está lá e ela vai juntar um guardanapo no chão, e daí ela agacha, faz um agachamento para juntar o guardanapo. Eu ensinei ela que o joelho tem que ser sempre rodado para fora, por causa da patela, lateralização, aí tem que firmar o abdômen. Que a gente pensa que uma senhora de 90 anos não vai conseguir fazer, né? Isso, ela junta o guardanapo no chão e as pessoas dizem, nossa, mas a senhora consegue fazer isso? E ela chega e comenta isso toda faceira, esplendorosa, né? Que as pessoas notam isso dela, né? E ela consegue fazer com êxito. A gente está falando realmente de saúde. Realmente né? de saúde. É importante, claro que o efeito físico ele acontece, né? Mas ele não deve ser o objetivo principal. Ele é consequência, é isso? Consequência, que nem eu disse antes, Roberta. Ganho e perda de peso é alimentação. Atividade física é saúde, é qualidade de vida. Bom, acaba de sair agora uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que recomendava uma prática 2 ou 3 vezes por semana, e agora para pessoas de idade média, saudáveis, né, sem nenhum tipo de impeditivo, de 150 a 300 minutos por semana de atividade física. Né? Você tem alunos que cumprem isso, assim, é mais comum cumprir ou não cumprir? Por exemplo, essa sua aluna que ia 2 vezes por semana, agora por pandemia tem indo, ela faz outras coisas, porque acaba também encorajando, né, a encarar outras situações. Eu acho que tudo vira uma bola de neve, né? Você começa a fazer exercício, você cuida da alimentação, daí ela faz dança também, um dia ela faz pilates, entendeu? Ela diz que ela não tem mais tempo para nada, porque ela tem 4 atividades na semana, físicas, vamos dizer assim, e lúdicas, né? Que a dança, além de físico, é lúdico, né? Então, mas ela diz para mim que ela não tem mais tempo para nada, porque ela faz 4 atividades por semana, né? A gente respeita o tempo dela, mas é mais ou menos isso. Que beleza, olha só, gente, esse moço aqui que eu trouxe hoje, que é pai do Otinho, que é um dos meninos mais fofos que eu conheço, ele também é um Ironman, ele participa de triatlons, enfim, ele vai contar pra gente como é que é a preparação de uma prova dessa, quais são os desafios e os causos que ele tem de enfrentar pistas mundo afora. A gente volta já já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa aqui na TV Oceano que tem a pretensão de trazer boas histórias e muita informação para você, telespectador. Hoje a gente tem o prazer de estar recebendo o Otto Bonaldo Filho, ele que é formado em Educação Física, com especialização em Biomecânica e é também um Ironman. Para quem não sabe, o Ironman é o atleta que participa de uma prova que envolve 3 outras modalidades, é isso, Otto? Exatamente isso. O Ironman nada mais é que o triatlon, né?
O Ironman, na verdade, é uma franquia que comprou esse formato do triatlon e fez esse nome crescer, né? Hoje em dia as pessoas não dizem que fazem triatlon, diz que fazem Ironman, né? Ironman. Isso. E assim, que momento esse menino que gosta de esporte, que se formou em educação física, que trabalha com isso, que ganha sua vida com isso, resolveu encarar essa loucura que é participar de um Ironman. É uma prova de quantas horas só para... O Ironman média? Depende, média, vamos pôr média de atleta, fizer uma média dos primeiros e dos últimos, fica em 12 horas e meia. 12? Só? Média, mas só 12? Depende, tem gente que faz em menos, tem gente que faz em mais, mas a média geral é essa. Então, até vamos aproveitar essa deixa e vamos classificar. A primeira prova é natação. Primeira prova é natação. Quantos quilômetros? 3.800 metros. 3 quilômetros, quase 4 quilômetros. E a gente pensa, 4 quilômetros, né? Vai caminhar 4 quilômetros, vai correr 4 quilômetros. Imagina nadando, né? Que aí o esforço é muito maior. Para ter uma ideia, da rua 1500 ali, da rua 1500 aqui em Balneário Camboriú até a ilha tem 700 metros. Imagina, gente, é 5 vezes mais do que essa distância. Isso aí. Mais de 5 vezes mais. Bom, aí tá, né, não satisfeito, o Ironman, essa prova acaba oferecendo o segundo desafio, que é a bicicleta. Esse ciclismo. E aí, que é quanto? 180 quilômetros. 180 quilômetros. Por exemplo, o Ironman que acontece em Florianópolis dá quase dá a volta na ilha? 2 vezes. 2 vezes dá a volta na ilha. Aí 180 quilômetros numa bicicleta, aí larga a bicicleta e vai correr. Mais quanto? 42 quilômetros, 195 metros. Uma maratona completinha, sem tirar um metro nenhum. Gente, que loucura isso. É uma loucura. Bom, vamos lá, né? Em que momento você decidiu participar dessa loucura? No momento que eu gostei de esporte, né? Eu acho que eu já cresci com isso. Eu sempre vi o triatlon como uma coisa assim... É o maior desafio humano, né? Daí dentro do triatlon tem prova de Ultraman, que são Decaman, que são 10 triatlons consecutivos, entendeu? Daí a loucura vai aumentando. A minha loucura ainda é uma insanidade, mas é pouca. Tem coisa pior, né? Então, daí desde a época eu era esportista, o meu irmão nadava, eu fiz natação quando criança. Mas você jogou handebol, jogos abertos, tudo, né? Joguei tudo. Joguei handebol, joguinhos, jogos abertos. Joguei por outros municípios lá na minha região. Joguei um estadual por Florianópolis. Joguei uns joguinhos abertos por Videira, por Joaçaba. Enfim, mas daí eu sempre andei de bicicleta, natação aprendi com meu irmão e correr, as pessoas me pedem, Otto, como é que eu faço para correr? Será que eu corro certo? Eu falei, você corre desde criança. Esse é o teu jeito de correr, sabe? A gente até ajusta algumas coisas, mas não muda a tua mecânica de corrida, entendeu? Porque é o teu jeito. Então, e aí eu quero falar dessas 3 modalidades, benefícios e problemas, né? E possíveis problemas. A corrida, né? Não é sair assim, o Forrest Gump, né? Vou sair correndo. Tem todo um cuidado com articulações. Tem pessoas para as quais a corrida não é indicada? Muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo, Roberta. Não é para todo mundo que a corrida serve. Porque ela tem um gasto calórico muito alto e as pessoas acabam vendo, aquele meu amigo começou a correr e emagreceu, aquela minha amiga começou a correr, tá fininha. E realmente, quem pratica corrida quase que profissionalmente ou diariamente, tem um gasto calórico muito alto, acaba realmente perdendo peso. Mas traz lesões, traz problemas e, como nós dissemos, não é todo mundo. Para quem que é contraindicada a corrida? Primeira coisa, a pessoa que está com sobrepeso, ela vai ter um sobrepeso nas articulações, certo? E a gente não está falando de obesidade, tá? A gente está falando ainda da coluna do meio. Então, se você tem acima de 25, se eu não me engano, você já tem sobrepeso, aí a partir de 28, 29, é o IMC, né? O IMC é o índice de massa corporal. Aí você já tem obesidade. Só com sobrepeso já tem essa articulação pressionada. Já é uma agressão. O que a pessoa tem que começar a fazer? Caminha, corre. Só antes de tudo, de você começar a fazer qualquer atividade que gere impacto ou qualquer atividade física, procure um profissional e faça um reforço muscular. Faça musculação, não é puxar peso, gente. É reforço muscular. E eu vou fazer você pode fazer esse reforço muscular com o peso do teu corpo. Eu vou fazer a meia-culpa aqui, porque assim, reforço muscular, então eu vou ter que ir lá puxar ferro, eu detesto academia. Não passa por isso necessariamente, tem outras alternativas, né? Mas eu faço até a meia-culpa, eu comecei há alguns anos a praticar pádel,
E me apaixonei, aquilo era anti-estressante, eu ia lá, dava aquelas porradas na bolinha, achava que eu estava me vingando de alguém, assim, né? Batia, todo o meu estresse eu tirava no pádel. Consequência disso, depois de 1 ano e meio praticando, eu fiz uma lesão, uma micro-ruptura num tendão, e estou na fila de espera para cirurgia, assim que liberar essa, né, ficar mais tranquilo com essa pandemia. Não é incapacitante, mas é uma dor constante e que é um pouco limitadora de movimentos. Não fortaleci, não me preparei para enfrentar esse esforço que eu fazia jogando pádel. Exatamente isso. Então, assim, para qualquer pessoa que eu diga, a pessoa vai começar qualquer esporte, reforço muscular. Se a gente não faz nada, absolutamente nada, você é uma pessoa sedentária, você precisa fazer o reforço muscular. Eu costumo dizer isso para meus atletas, que quanto maior o nível atlético, a exigência esportiva, maior a necessidade de se ter um reforço muscular. E aí, quando a gente fala de reforço, tem aquele preconceito, né? Não quero academia, não quero puxar ferro. Que outras alternativas as pessoas têm? Tem séries de exercício, na verdade, né? E equipamentos que você pode fazer. É que assim, Roberta, você bem cético nisso. Reforço muscular, você tem que puxar peso. Tá, mas eu não preciso necessariamente ir para uma academia, naqueles equipamentos, eu posso ter isso, né, trabalhar com peso em casa. Com peso em casa, com elástico. Sim. Não precisa ser necessariamente no ambiente de academia. No ambiente de academia, necessariamente você não precisa puxar peso, mas você tem que estar fazendo um esforço para aquela tua musculatura que você quer exigir no movimento. E cada esporte tem uma especificidade, por isso que a gente passa alguns exercícios que a pessoa diz, mas isso aqui é próximo daquilo. É próximo. Mas aí a gente entra na especificidade do esporte. A gente só vai conseguir fazer o movimento de corrida correndo. A gente só vai conseguir fazer o movimento de natação nadando. A gente faz exercícios para o braço, porque é muito movimento de ombro na natação, então você reproduz alguma coisa perto no próprio exercício resistido, na musculação, com polia, com elástico, que é parecido. Mas é parecido. Aí entra a especificidade do esporte. Aí agora indo para a natação, Otto, eu ouço desde pequena que a natação é o esporte mais completo que existe. É verdade isso? Até que ponto isso é mito? Até que ponto isso é verdade? Olha, Roberta, é muito completo. Eu não sei se é o mais completo, porque daí a gente já entra aquelas maratonas de esqui lá também é muito completo. Mas a gente fala completo porque ele movimenta o maior número de conjuntos musculares, é isso? Isso. Quanto mais envolvido tiver o conjunto que você falou, é um gasto calórico maior e mais exigência de força para manter isso, né? Só que eu, particularmente, quando me pedem, eu acho a natação fantástica. Mas, para mim, corpo humano não é exato. Para mim, o que mais exige a corrida. Talvez porque eu sou pesado, sou grande, né? Apesar de eu parecer magro, mas eu tenho uma estrutura óssea grande, né? Então eu sou pesado. Para mim, a corrida é o que mais me exige. Até porque a água, né, a coisa do flutuar, né, ela é relaxante, inclusive, né, ela tem efeito terapêutico, né, o exercício na água também tem essa função. E aí a gente vai para o ciclismo, ainda dentro dessa perspectiva de só praticar ciclismo ou ciclismo do ponto de vista do triatlo, né, no caso do ciclismo, o impacto é menor do que corrida, por exemplo? Não existe impacto no ciclismo, porque você está sentado no selim, né, no banco. Qual é o risco de lesão? Bastante. Tipo, fora cair, né? Fora cair. Tem muita lesão de joelho, porque agora um tempinho atrás encontrei uma amiga ciclista na academia. Que legal você aqui dela. Pois é, eu estava só pedalando, comecei a sentir dor no joelho. Voltei para fazer o reforço muscular. E daí ela pensa, nossa, eu estou fazendo o ciclismo, eu estou reforçando minha coxa. Tá reforçando a coxa. Mas talvez falta alguma coisa, né? Então, também tem lesão, só que a lesão é bem menor, nem se compara com a lesão da corrida. Por exemplo, a gente reabilita joelhos fazendo bike. Normalmente, quem tem algum problema na coluna, você bota a bike num ajuste bacana, o selim numa altura legal, numa distância do guidão confortável, e a pessoa pode pedalar com problema de joelho, com problema de coluna, porque não tem esse impacto.
sobrecarga é menor, né? E é importante a gente falar isso mais uma vez, né? A gente ouve às vezes especialidade, medicina do esporte, né? Isso é só para alto rendimento. Não. A orientação de um profissional, seja de educação física, seja de um médico, para como você faz, até a escolha do equipamento, no caso do ciclismo, né? Hoje você tem bicicletas que custam muito mais que um carro zero, por exemplo, né? Altamente desenvolvidas, leves e anatomicamente preparadas para determinados tipos de corpo. Tudo isso também tem que ser levado em consideração. A roupa que eu vou usar, o tênis que eu vou usar, seja corrida, seja ciclismo, e a própria bicicleta, se eu estou na altura correta, porque às vezes a mesma bicicleta que eu uso pode me fazer mal e pode fazer bem para você. É isso, Otto? É isso aí, exatamente isso. Eu costumo dizer para as pessoas, Otto, que bicicleta que eu compro, o que eu compro? Eu digo assim, que tênis de corrida que eu compro, qual tênis que é melhor? Eu digo assim, aquele que você gosta. Que cabe no seu bolso. Não existe um melhor. Existem coisas melhores em tudo, né? Comida, bebida, carro, móvel, enfim. Mas vinho, né? Mas um aluno meu que é sommelier, ele me falou assim uma coisa muito interessante para ele. Qual vinho que eu compro? Qual vinho que é bom? Ele é aquele que você gosta. Não existe o melhor. O melhor para você... E muita pretensão, né? Às vezes a gente dizer assim, não, vai lá e vai fazer ciclismo. Para mim funciona, para você não, para o Otto pode funcionar. Dois conselhos que eu vou dar, Roberta, sobre a corrida e outro sobre o ciclismo. Da corrida, compre um tênis que você gosta, mas não muito alto. Sabe? O amortecimento, quem criou o amortecimento foi a mídia para vender o produto. Ela sempre tem que estar se reinventando, né? Então o tênis, quanto mais alto ele for, mais instável ele fica. E procura ter um tênis onde o teu pé pisa e ele meio que assenta no calçado, e não que fica numa plataforma que você fica fazendo esse movimento aqui. E sobre a bicicleta, funciona mais ou menos assim. O pessoal pede para mim, eu quero comprar uma bicicleta, eu quero pedalar aqui na ciclovia, final de semana, que bicicleta eu compro? Daí, de novo, aquela que você gosta, aquela que você pode. Daí, posso, eu te ajudo, Daí ele chega lá com uma assim, eu digo assim, chega com 2, 3 modelos. Daí ele mostra uma para mim e diz assim, mas é que essa aqui é muito cara, eu só quero pedalar final de semana. E esse é um erro muito comum. As pessoas muitas vezes elas compram 4, 5 bicicletas porque elas não querem gastar. Só que elas vão lá e compram errada porque elas não querem gastar. Daí elas andam 6 meses, 3 meses, 2 meses e dizem assim, poxa, se eu tivesse investido mais 300, 500, 600, eu teria comprado a outra, que o selinho é melhor, que a marcha é melhor, ela é mais confortável. Então estude bem quando você for comprar uma bicicleta por causa disso. Muitas vezes, por uma diferença mínima, você acaba comprando uma inferior e dali um tempo você se arrepende. Otto, vamos falar do Ironman. Tá. Quantas provas você já participou e por onde? Deixa eu te falar um pouquinho, que o papo tá tão bom que eu me perdi. Imagina que papo bom. Então, voltando, você pediu para mim como é que eu comecei com o Ironman, né? Eu sempre fui da natação, da bike e outros esportes, e eu sempre achei o Ironman um troço impossível de se fazer. Você olha assim, como qualquer pessoa leiga, você diz, uma pessoa vai nadar 4 quilômetros, pedalar 180 quilômetros, é quase daqui a Curitiba, e depois vai correr mais 42, isso é maluco, né? E eu achava que... Eu não faria nenhuma, né? Eu não completaria nenhuma das provas. Depois que eu fiz, eu disse assim, é só a pessoa treinar que ela faz. Mas enfim, daí eu achava que uma pessoa, para fazer um Ironman, ela teria que destinar meio período do dia, metade do dia, em função de treino, né? E eu achei isso impossível, o cara não pode trabalhar, né? Então eu conheci o irmão da minha mulher, né? Sim. E eu vi Ian. o Ian, isso aí. Eu vi que o Ian já tinha, quando eu conheci ele, eu acho que ele já tinha uns 5, 6 anos de triatlo, algumas diversas provas de triatlo nas costas, na bagagem. E eu vi que ele, além de ter uma vida normal, ele bebia muito cerveja. E bebe, ele gosta muito de cerveja, né? Bebe muito como todo mundo. E aí tu achava que aquilo era meio incompatível? Não, eu só achava assim, nossa, se ele consegue, eu acho que eu também consigo. Eu tive um outro colega aqui de Balneário, que na época, o que eu fiz, eu sempre tive bicicleta e sempre pedalava com esse pessoal. Né? E eu tive um outro colega aqui de Balneário, que ele tem 2 metros de altura, pesava 150 quilos, que não é muito, que a estrutura dele é grande, mas ele diminuiu para 120. Ele fez uma prova de Ironman, fez em 14 horas e meia, treinando quase nada do que se sugere para um treinamento dessa prova, né?
Daí, depois que ele fez o Ironman, eu falei, não. Agora eu vou. Se ele fez treinando isso, eu também posso. Daí eu fui lá, me inscrevi, fui atrás. Fez a primeira? Fiz a primeira. E aí, depois disso, quantas já? Olha, full Ironman, que é essa prova completa inteira, eu fiz 2, apenas 2. Porque meu trabalho, eu chego a trabalhar de 10 a 12 horas por dia. E arrumar tempo para treinar é complicado. E o Otinho, né? Toma um leite que é caro. Até esse ano passado, quando minha esposa estava grávida, eu fui correr a Maratona do Rio e fui fazer um meio Ironman no Rio, que daí é metade da distância, né? No Rio de Janeiro. E ela estava barriguda já, e esse ano daí já me convidaram para fazer outras provas, 2021, quer dizer, eu falei, não, deixa eu ver como é que vai ser com o pequeno, deixa eu me organizar primeiro, depois eu... E o que passa pela cabeça de um cidadão quando ele está nos 2 quilômetros finais, depois de 4 quilômetros, né, 3.800 de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 41 quilômetros de corrida? O que se passa na cabeça de um atleta que vence esse desafio? Chega a arrepiar, né? Uma felicidade imensurável, assim, uma alegria, e é isso que vicia. Eu acho que é essa adrenalina, essa endorfina, dopamina que o corpo produz. É quase uma sensação de super-herói, né? Eu não sei se é super-herói, mas é uma coisa assim que a gente não consegue explicar, sabe? Uma felicidade tão grande que é tão difícil você se preparar para a prova, que o dia não é difícil. O meu último eu fiz em 10 horas, as 10 horas de prova ela voa. 10 horas de prova você fez, qual é o recorde? O recorde são 7 horas e 45. Jesus amado, mas a média é 14, porque tem gente que demora 20 horas. O tempo limite são 17 horas. 17 horas, larga às 7 da manhã e vai até meia-noite. Quem não chegou até meia-noite, daí a gente abandona. Não, eles recolhem e... É isso aí. O papo foi ótimo, a gente iria madrugada dentro, sem dúvida nenhuma. O tempo acabou por hoje, mas você promete que volta em 2021 trazendo mais informação para o nosso telespectador. Vamos ver se a gente com isso incentiva o pessoal a sair da cadeira. Olha, eu comecei caminhando, tá? Eu e meu marido, a gente caminha todo dia 50 minutos, 1 hora, 1h15. Eu disse que a gente tá ficando cada vez mais, tá faltando cidade, porque aí a gente chega lá na Beira-Rio, volta, tá faltando cidade já para a gente caminhar, mas é muito prazeroso no final das contas. E é só dar o primeiro passo, né, Otto? Tá aí, gente. Esse é Otto Bonaldo Filho, educador físico, falando hoje sobre Ironman, sobre acabar com o sedentarismo, que fique de exemplo para você. Beijo e até a próxima.